Galera, é o seguinte, vou começar aqui a projeção. E hoje a pergunta é uma pergunta muito diferente. Talvez você já tenha se perguntado como tudo começou. Como começou a sua vida? Como começou o universo? Como começou essa variedade de formas de vida que a gente tem hoje? Alguém aqui já se perguntou isso? É interessante porque a escola fala um ponto para a gente. Você escuta e vê e estuda uma vertente no seu ensino médio, na sua faculdade, e a gente só vê a outra vertente na igreja, né? E parece que normalmente na igreja a gente não fala muito de ciência. E aí fica um clichê, uma coisa muito forte, falando que ciência e religião não podem andar juntos. Eu falo para você que eu sou um cientista, sou formado em química. E quanto mais eu estudo a ciência, mais eu vejo e percebo a necessidade de um Criador. Então, eu acho que a Bíblia, bem interpretada, e a ciência bem interpretada, elas não se cruzam. Na verdade, elas se completam. Então, algumas coisas que a gente tem que se perguntar hoje. Tem um canal no YouTube, tá, gente? Tá, chama Química Simples, quem quiser lá dar o joinha, tá? E tal, tudo mais. A gente precisa fazer 3 perguntas sérias, que são 3 pontos que aconteceram na nossa vida. Primeiro, como surgiu o universo? Segundo, como surgiu a vida? E como surgiu a variedade de formas de vida? E a minha pergunta é, como surgiu o universo e a vida? Não como o universo e a vida surgiram espontaneamente. Porque quando você vai falar de Bíblia, às vezes, para alguém que não acredita na Bíblia, muitas pessoas falam que a Bíblia foram escritas por homens. E o povo fala assim, nossa, se a Bíblia foi escrita por homens, não foi Deus que mandou um livro lá para você, então a Bíblia é cheia de erros. Não, porque a ciência também é feita por homens. E a ciência é feita com pressupostos. Eu vou para dentro de um laboratório, eu vou para dentro de uma sala de aula, eu tenho os meus pressupostos. Não é à toa que os meus alunos que estão aqui sabem que todo final de aula eu falo, Deus abençoe vocês. Não é isso que eu falo? A galera está aí, pode confirmar. Eu estou levando um pressuposto meu para dentro da sala de aula. Então, o cientista ele também leva seus pressupostos. Mesmo que um cientista ele queira provar que o universo e a vida surgiram espontaneamente, e não como a vida e o universo surgiu de maneira, se foi espontâneo ou não. Então, essas são as 3 perguntas que a gente vai tentar responder hoje. Quais são os temas abordados? Quais são as matérias? Hoje eu estou um pouco corajoso, eu vou tentar falar um pouco de física, um pouco de química, e também de biologia, mas a minha área de formação é química. Então, eu não entendo a fundo paleontologia, arqueologia, geologia, história, geografia, zoologia, matemática, essas áreas. Olha o tanto de área que a gente tem que estudar para a gente entender um tema tão complexo como esse. Mas vocês sabem como é que funciona um método científico? O que faz uma ciência, uma parte da ciência ser tida como absoluta? Alguém aqui sabe? Qual que é a diferença de teoria, de lei e de hipótese? Vocês sabem a diferença? Sim? Um método científico, eu nunca vou esquecer o nome do cara que fez o método científico, chama Francis Bacon. Cara, Bacon, não tem como você esquecer. Falando em bacon, hoje tem lanche depois, tá, gente? É importante, né? Todo mundo aí veio, tem gente que veio só pelo lanche, né? Olha só, o método científico foi feito da seguinte maneira. Primeiro você faz uma observação, e você analisa aquele acontecimento. Vê se acontece várias vezes, se acontece sempre da mesma maneira. Isso é uma observação. Depois você pega e você formula, coloca no papel. E aí você chama isso de tese, ou então você chama isso de hipótese. Depois que você formula a sua ideia e coloca comprovações científicas, que faz aquela hipótese ser baseada cientificamente, essa hipótese é chamada de teoria. E depois que essa teoria é comprovada em 100% dos casos, essa teoria é chamada de lei, quer dizer que ela sempre acontece.
Se eu deixar esse celular aqui cair, ele vai cair porque a lei gravitacional fala, proposta por Newton nos anos 1600, fala que todo objeto ele tende a cair por causa da nossa gravidade. Isso é uma lei. Ela é irrevogável. Uma lei, ela sempre acontece em 100% dos casos. Quando a gente estuda a Bíblia e fala de Deus, Deus é uma lei? Eu posso falar que Deus existe? Eu tenho fé, não tem como eu comprovar que Deus existe. Da mesma forma como não tem como eu comprovar que Deus não existe. Porque não tem como levar Deus para um laboratório e colocar ele dentro de um tubo de ensaio e fazer meus experimentos. Então não tem como eu comprovar a existência de Deus a não ser pela fé. Então, aqui a gente vai falar hoje um pouquinho de ciência e essas leis. Por exemplo, vocês já devem ter estudado o Teorema de Pitágoras, né? Acho que eu tentei trazer uma coisa que todo mundo lembra, né? Essa Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, que é aquele negócio lá do cateto e da hipotenusa, né? Acho que foi o pesadelo de Guilherme, muita coisa aí. Aquele Teorema de Pitágoras, o nome é teorema porque ele só funciona para o triângulo retângulo. Ele não funciona para o triângulo isósceles e nem para o triângulo equilátero. Ele só funciona num caso específico. Então, não funciona em 100% dos casos. Por isso, não é chamado de lei de Pitágoras. Então, quando a gente fala essas coisas, o nome teorema e o nome lei, ele tem que ser aplicado de forma correta. E é por isso que a teoria criacionista, ela vai ser sempre uma teoria, porque a gente não consegue comprovar a existência de Deus dentro de um laboratório. E a teoria evolucionista sempre vai ser chamada de teoria evolucionista naturalista, porque a gente não consegue provar que Deus não existe. Tá bom? O negócio é que o nome é teoria evolucionista naturalista e na escola é ensinado como verdade absoluta. Esse é o que eu mais fico chateado dentro da sala de aula com os professores, que são colegas meus, que trabalham essa disciplina. A origem do universo. A primeira vez que foi falado da ideia de Big Bang foi para um cara chamado Edgar Allan Poe, em 1848, quando ele escreveu o livro Eureka. Está escrito errado ali, está escrito livro, né? Mas é o livro Eureka, e ele falou que, mesmo assim, ele fez uma proposição criada por Deus, uma explosão inicial criada por Deus. Então, essa foi a primeira menção de algo parecido com um Big Bang. Depois, Albert Einstein fez a constante cosmológica na teoria da relatividade, que ajudou Edwin Hubble provar a existência das galáxias e aglomerado de estrelas. Olha que coisa linda! Porque em 2006 foi lançado o telescópio Hubble, que é um dos melhores até hoje, por ter tirado várias imagens, várias fotos legais de várias galáxias e estrelas, de universo aparente que a gente tem. Agora eu vou mostrar uma fotinha para vocês do que a gente consegue ver no universo. E o Hubble, ele foi o cara que mais proporcionou essa ideia do Big Bang. Por quê? Porque o Hubble, ele falou que o universo ele tende para um desvio espectrográfico da luz vermelha, conhecido como redshift. Alguém entendeu o que eu falei? Complicado, né? Essa galera tem uma linguagem mais complicada. Deixa eu tentar colocar mais ou menos em contexto atual nosso. É como se a galáxia estivesse distanciando uma da outra. E aí ela deixa um rastro vermelho. Se a galáxia estivesse aproximando uma da outra, deixaria um rastro azul. Então, como a maioria dos registros das galáxias, a ideia é de que está tendo uma radiação vermelha. Então, a ideia é de que o universo está em expansão. Se o universo está em expansão, quer dizer que em algum momento ele esteve concentrado em um ponto, em um lugar. E essa é a chamada teoria do Big Bang. Stephen Hawking, ele só pegou muitas coisas e colocou a ideia do buraco negro e a teoria das cordas. Como a gente pode ver muito lá no The Big Bang Theory, o Sheldon procura muito provar a ideia da teoria das cordas, né? Mas a teoria das cordas, ele fala muito sobre o espaço-tempo, que você pode viajar no tempo, igual alguns filmes que a gente tem de ficção científica. Mas o principal ponto foi Edwin Hubble, a ideia de que o universo está expandindo, que dá a ideia de que em algum momento da história o universo estava junto. Quais são os questionamentos disso? Então, eu tentei trazer alguns dados
de algumas fontes confiáveis. Tá? A NASA, que eu julgo ser uma fonte confiável, ela fala que é observado que os corpos celestes estão afastando da Terra, segundo o desvio, Isso quer dizer que a Terra está num lugar privilegiado no espaço. Por quê? Quando a gente olha para o espaço, está tudo se afastando da gente. Se está tudo se afastando da gente, quer dizer que a gente está num lugar extremamente privilegiado. Se a gente está num lugar extremamente privilegiado, quem colocou a gente lá? Porque nada está se aproximando da gente, uma galáxia não está se aproximando da gente, um outro planeta não está se aproximando da gente para a vida acabar aqui. A gente está espacialmente no lugar chave, num ponto top no universo, no camarote do universo. E a ideia vem, por causa disso, será que nós, na Terra, estamos no centro do universo? É disso que vem essa ideia da gente estar no centro do universo. Mas a NASA também comprova que a Lua está se afastando da Terra, o nosso satélite. 3,81 centímetros por ano, aproximadamente. Isso quer dizer que a Terra está hoje a 384 mil quilômetros de distância da Lua. Na teoria do Big Bang, ela esteve então mais próxima do nosso planeta. Mas se a Lua estivesse mais próxima do nosso planeta, há 600 milhões de anos atrás, há 1,2 milhões de anos atrás, teria muito registro disso na Terra. Porque a força gravitacional que a Terra implica na Lua e que a Lua implica na Terra, seria notório para a gente. Então, as pessoas que estão aqui habitando, teria muito registro fácil na Terra, até na crosta, de que a Lua esteve aqui, muito próxima da gente. E não é isso que a gente acha. E aí eu convido a vocês a entenderem uma lei, lembrando que a gente está falando de leis aqui. Leis é tudo aquilo que é irrefutável, não tem como você questionar essas leis. A segunda lei da termodinâmica, que é de um cara chamado Rudolf Clausius, é chamada lei da entropia. Alguém já ouviu falar? Entropia? Essa lei da entropia fala que tudo parte de um meio organizado para um meio desorganizado. O negócio é que o nosso universo, ele parece uma engrenagem de relógio. Ele é extremamente organizado. Existem alguns casos de estrelas se chocando, que vai ter no ano que vem, vai dar para ver da Terra, 2 estrelas se chocando e formando um evento cósmico. Vai ser muito massa isso aí. Tem alguns contratempos, porque está tudo saindo de um meio organizado para um meio desorganizado. A ideia de uma explosão não é algo organizado. Aquela coisa de uma explosão é que depois de uma explosão tudo se desorganiza. E como é que isso tudo veio a ser organizado? Todos os sistemas, seja um sistema do nosso corpo, o sistema terrestre ou o sistema do universo, tudo parte de um meio organizado para um meio desorganizado. Porque se o meu amigo aqui, o mito Mariano, ele deixar o quarto dele desarrumado, o quarto não vai se arrumar sozinho. Mas a Lorena vai tirar o cinto, vai mostrar para o Mariano, e o Mariano vai arrumar o quarto. Quer dizer que a Lorena venceu a entropia, venceu a desorganização. Tem que ter um meio, alguém externo, para poder vencer toda essa desordem e organizar alguma coisa. Então, isso é chamado a lei da entropia. Isso aqui é mais ensinado na física, tá bom? Isso aqui é mais ensinado na física. Alguma pergunta até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente pode deixar o microfone rodando aí para rolar umas perguntas aí, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Vai poder falar com o Jordan, é só levantar a mão aí que o Jordan leva para você o microfone. Aqui nós temos o que é observável no universo. Até hoje a gente consegue ver 96 bilhões de anos-luz de raio. Quer dizer que é para todos os lados que tem na Terra. Então, se a gente for pegar o diâmetro, que é o dobro disso aí, ficaria próximo de 192 bilhões de anos-luz que a gente consegue ver no universo. Então, a gente consegue ver várias galáxias, estrelas, aglomerado de galáxias, cinturões, a gente consegue ver várias coisas. Vocês conseguem ver os pontinhos brancos nessa imagem aqui? Conseguem? Cada pontinho branco é uma estrela. Estima-se
que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Quem fala isso é a NASA, não é eu. Está vendo esses pontinhos brancos aqui? Não são estrelas, são galáxias. Cada galáxia tem mais ou menos um aglomerado de 70 trilhões de estrelas, aproximadamente. Então é muita coisa, né? Eu fico pensando depois, quando Jesus voltar e a gente for para a glória, se a gente vai poder andar em todo esse universo. Pastor, depois o senhor responde essa, né? Se a gente vai conseguir andar no universo todo, tal, tuntes. Beleza, essa aí foi a origem do universo, tá? O que a proposta criacionista fala da origem do universo? A gente leu no versículo 1. A proposta criacionista bíblica, porque quando a gente fala de criação, tem uma linha da criação que chama design inteligente. E o design inteligente, ele não preocupa em qual divindade fez todas essas coisas. Ele só preocupa em falar que existe uma divindade que fez todas essas coisas. Mas não quero saber se foi o Buda, se foi o Alá, se foi qualquer outro Deus. Mas o design inteligente procura saber que foi um Deus. O criacionismo bíblico, ele não fala só que foi um Deus que fez isso tudo, mas ele fala qual Deus fez isso tudo. E aqui ele fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele fala no versículo 1, criou Deus os céus e a terra, a ideia aqui é de criou o cosmos. Criou tudo que a gente tem, toda a matéria, toda a energia que tem no universo. Na origem da vida, o que a gente pode falar? Esse cara aqui dá muito trabalho para eu explicar. É um cara chamado Stanley Miller. Vocês tiveram aula desse cara aqui? Sobre esse cara aqui em biologia? Gugu teve recentemente, né? Semana passada, estava comentando. Você já teve isso? Teve isso na origem da vida lá, em biologia? Lá na biologia, você estuda a experiência de Stanley Miller. Para Stanley Miller, ele foi baseado nas ideias de Oparin, que foi falado em 1925, 1926. Mas o Stanley Miller, ele resolveu fazer a experiência para a comprovação da Terra primitiva e a atmosfera da Terra primitiva em 1953. Ele chamou de sopa primordial. E a ideia de que as primeiras formas de vida tinham sido formadas há 4 bilhões de anos atrás, que são chamadas de aminoácidos. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é, qual é o elemento mais importante da tabela periódica? Vocês sabem? Alguém está falando aí. O carbono não é o oxigênio. Por que é o carbono? Alguém? Por que não é o oxigênio o elemento mais importante da tabela periódica? Porque tudo que tem vida é orgânico, vegetal e animal. Tudo que tem vida é orgânico, tudo é feito à base de carbono. Então, para acontecer as primeiras formas de vida, eu precisaria formar substâncias orgânicas. Tanto é que no ensino médio, quando eu dou aula para o 2º ano, é o ano inteiro vendo apenas a química do carbono, chamada química orgânica. Você que teve aula no ensino médio de química orgânica, aquele negocinho de contar carbono, hidrogênio, saber metil, etil, propil, essas coisinhas, tudo é para identificar o aglomerado de carbonos. O carbono é o elemento essencial à vida, então Oparin falou assim, espera aí, na Terra primitiva tinha que ter uma atmosfera, e essa atmosfera tinha que ser possível formar substâncias orgânicas. Mas como não tinha vida antes, como é que eu vou funcionar essa substância orgânica? Então ele foi para o laboratório com um pressuposto. Lembra quando eu falei para vocês sobre o pressuposto? Ele não tinha ideia de como ia formar a vida. Ele falou assim, mas para formar a vida eu preciso disso. Então, quer dizer que na Terra primitiva, então, eu tinha isso. Para ele tinha metano, que é CH4, que é a fonte de carbono, tinha amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. E aí ele resolveu fazer essa experiência dentro de laboratório, onde pegava uma atmosfera com esses gases e passava raios. A ideia dele é que tinha raios naquela época, e essa síntese de raios, que dá energia de ativação para uma reação acontecer, formava uma coisinha que a gente conhece como aminoácidos. De aminoácidos, a ideia é de que forme proteínas. E a ideia de formar proteínas é depois que forme DNA e RNA.
O negócio é que é um abismo para uma coisa acontecer, cada coisa acontecer. Esse é o problema. Quais são os questionamentos para essa teoria? O primeiro deles é que Stanley Miller foi para o laboratório com o resultado esperado. Aquela ideia do pressuposto. Eu estou indo esperando esse resultado. Segunda pressuposição. Oparin, que foi o cara que precursor de toda essa teoria, ele pressupôs que a Terra primitiva teria uma atmosfera com esses gases. E por que ele supôs isso? Ele não tinha material, ele não tem provas, ele não tem argumentos para que a Terra seja desse jeito, a não ser que, para ter vida, preciso de aminoácido, preciso de proteína, preciso de DNA e RNA. Então, se eu fizer algo que forme isso, eu vou descobrir e vou provar que a vida foi surgida espontaneamente. Então, ele trouxe a ideia da espontaneidade. Esse foi o principal erro. Por quê? Porque eu peguei até um site da FAPESP, Fundação Brasileira, lá de São Paulo, extremamente renomada, e que a gente pode confiar, né, nos dados. Coloquei aqui o artigo científico, se alguém quiser também dar uma olhada depois. A FAPESP, ela encontrou registros de óxido de ferro. O que isso quer dizer, óxido de ferro? Óxido de ferro datado de pelo menos 2,5 bilhões de anos atrás. O que isso quer dizer? Quer dizer que naquela equação toda, além de metano, amônia, hidrogênio e água, se você coloca oxigênio nessa fórmula, você pode até formar aminoácidos, mas você não forma proteínas. Então, se você coloca oxigênio, você bagunça toda essa equação. E essa equação não é formada. E não tem como você formar nem DNA, nem RNA, consequentemente, você não forma a vida. Então, se eu acho óxido de ferro, quer dizer que eu tinha ferro oxidado. Ferro oxidado é aquela bucha que você coloca aquela palha de aço em cima da bucha, e ele fica lá durante uns 2 dias, e ele começa a ficar marrom. Então, é encontrado ferro na crosta terrestre, que data de 2,5 bilhões de anos, e que estava oxidado. Então, quer dizer que tinha oxigênio na Terra primitiva. Então, Stanley Miller estava errado. E sabe o que é o pior? Isso é cobrado no Enem como verdade. Isso é ensinado na escola para o seu filho, isso é ensinado na escola para você, para quem está na escola, e foi ensinado para a gente quando a gente estava na escola, como a verdade absoluta. E aí vem uma lei que eu adoro, velho. Nossa, estou arrepiando aqui. Porque esse cara aí, ele fez muitas coisas. Eu estudo esse cara na química porque ele é considerado o pai da isomeria óptica. Para quem estuda química orgânica comigo, eu falo muito do Luiz Pastor quando a gente vai falar de isomeria óptica. Mas ele também fez a pasteurização do leite. E ele também provou que apenas vida pode gerar vida. Quando ele fez o teste lá da carne putrefada. Naquela época, a gente estava vindo da peste bubônica, uma falta de sanitarismo total nas pessoas e nas cidades. E o que a gente fazia? Juntava sacos de lixo, batatas, e começavam a surgir ratos e baratas e pequenos ovinhos, e todo mundo achava que essa vida surgia espontaneamente. Então era considerado abiogênese. E aí depois veio Luiz Pastor na década de 1862, 1864. E ele colocou 3 frascos com carne. Uma carne totalmente fechada, toda isolada, outra totalmente aberta e outra parcialmente fechada. A carne parcialmente aberta surgiu larvas. A carne totalmente fechada continuou da mesma forma. E ali começou-se a ideia de que apenas vida pode gerar vida. Então, a minha pergunta é, como nada pode gerar vida? Se isso aqui é uma lei. Essa é a minha pergunta para vocês. A gente sabe o que a natureza pode fazer ou não. Você acha que... Todo mundo já viu aquilo ali no desenho do Pica-Pau, né? Já viu o desenho do Pica-Pau?
ele bica lá os narizes daqueles 4 presidentes norte-americanos. Você acha que aquilo ali foi feito por pessoas que têm consciência e sabem fazer um design? Ou você acha que foi a natureza que fez aquilo ali? Foram pessoas, né, Mito? Porque se a gente fosse deixar a natureza, olha só que louco. Ia bater um vento, ia bater uma chuva, alguns raios, e aí ia modelar 4 figuras de 4 presidentes americanos, que, por sinal, o Monte Rushmore fica nos Estados Unidos. Isso é uma baita de uma coincidência, né? Aquilo ali, a gente está mostrando um exemplo de design. Um ser pensante fez aquilo ali. Ou vários seres pensantes fizeram aquilo ali, mas fizeram um projeto. Aqui, do lado esquerdo, é a Rocha do Elefante, que fica também nos Estados Unidos. Aqui foi um processo natural, onde nós tivemos ventos, chuvas, raios, relâmpagos, tivemos várias coisas ali. Só que a natureza fez uma rocha em que lembra um elefante. Isso é o tipo de coisa que a natureza pode fazer, e aquilo é o tipo de coisa que a natureza não pode fazer. Agora, imagina aquilo ali, isso aqui, que é de alta complexidade para a arte. Agora, imagina fazer um ser humano, imagina fazer uma vida através do nada. A natureza não teria condição de fazer uma coisa altamente complexa, como é você enxergar com os 2 olhos, todos os megapixels que você consegue enxergar. O seu pH sanguíneo, ele só pode variar de 7,35 e 7,45. É 0,1 que você pode variar de pH, porque senão vai dar alguma coisa. Se for para cima é alcalose, você pode morrer, você pode desmaiar e depois morrer. E se for para baixo é acidose, você também pode desmaiar e morrer. Cara, são muitos eventos combinados, para vocês terem ideia, que é mais ou menos 2 milhões de combinações para que tenha vida na Terra, biológica como a gente conhece. Se a Terra ficasse um pouquinho mais próximo do Sol, a gente morreria, mas longe do Sol a gente morreria. Se girasse um pouquinho mais rápido, a gente morreria. Toda a água do planeta seria evaporada. Se a gente girasse um pouquinho mais devagar, toda a água seria congelada. São várias. Se a proporção de gás oxigênio, CO2 e nitrogênio no ar mudasse, a gente morreria. A nossa vida é muito fácil, é muito frágil da gente morrer. E não só a gente, né, mas toda a escala global. A gente está vivendo um efeito aqui na nossa cidade chamado de aquecimento global. Que Goiânia a gente sente muito, né? O aquecimento global não era para acontecer, era o chamado efeito estufa. Mas a intensificação do aquecimento do efeito estufa gera o aquecimento global, que é esse calor que todo mundo está sentindo. Se a camada de ozônio não tivesse aqui, todo mundo já tinha morrido de câncer de pele. Se a gente não tivesse o campo magnético da Terra, a gente não teria atmosfera. Então, são várias combinações para que tenha vida biológica na Terra como a gente conhece. Então, é um sistema organizado, e não é só organizado, é muito bem organizado, é muito bem trabalhado isso. Que também a gente tem na lei da entropia. Como é que esse sistema todo organizado se mantém? A gente tem que vencer a entropia. Vocês sabiam que Júpiter é um planeta gasoso? É um planeta que não tem como você pisar em Júpiter, é um planeta gasoso. E por causa da sua tamanha gravidade, ele fica no espaço certinho, que todo meteoro grande que vai cair na Terra, Júpiter puxa por causa da sua tamanha gravidade e cai em Júpiter, e em vez de cair na Terra, quando você for fazer oração em casa, agradeça por Júpiter. Né? Interessante, né? O Júpiter, né? Top esse Júpiter. A natureza faz floco de neve. Bonitinho, né? Um floquinho de neve. Eu nunca vi ainda. Mas a natureza, a gente sabe que ela não faz molécula de DNA. E mesmo se ela fizesse, teria que ter algo ou alguém para gravar a informação dentro do DNA. Porque o DNA é o nosso código genético que guarda a nossa informação. Tudo que vai poder ocorrer ou não na nossa vida. Se eu vou ser gordinho ou não, se eu vou ser baixinho ou não, se eu vou ter barba ou não. É o código genético que fala para a gente. E aí tem 2 caras. O de cima, ele já foi refutado por essa teoria aqui,
que é chamada de evolução por caracteres adquiridos. Vocês já ouviram falar da teoria da evolução? A gente fala muito do Darwin, né? Eu vou falar para você, o Darwin foi um ótimo cientista. Mas no ponto-chave da ciência dele, do ponto do livro dele, ele fez algo que não tá certo. E é por isso que nós, cristãos, a gente fala assim, parece que a gente tem a ideia de refutar tudo que ele fala. O Darwin falou muita coisa legal, muita coisa boa para a ciência. O Lamarck não. O Lamarck não. É tipo assim, ó, Rodrigo, deixa eu te falar, o que o Lamarck falava? Evolução por herança genética. Você nasceu e aí você começou a fazer natação. Aí você aprendeu a nadar. Quer dizer, então, que seu filho vai nascer sabendo nadar. Então, essa é a ideia de herança de caracteres adquiridos. Para quem vê Dragon Ball, eu vi Dragon Ball, na saga do Majin Buu acontece isso. Porque o menino Trunks, ele vira Super Saiyajin, sem ter todo o trabalho que o Vegeta e o Goku teve. Isso é a ideia de caracteres adquiridos. E vou falar para você, uma criança, ele coloca o Lamarck na sua frente, uma coisa que não é verdade. Então, Lamarck, ele nem se dava bem com Darwin, eles tinham muita treta, o Lamarck e o Darwin, então os dois não se batiam muito bem, não. Mas o Darwin falou a ideia da seleção natural. E ele foi fomentado, a ideia do naturalismo evolucionista, pelo seu avô que chamava Erasmus Darwin. E aí o Charles Darwin propôs, em 1859, o seu livro chamado Origem das Espécies. Tá bom? E ele fala na seleção natural que é a sobrevivência do mais adaptado. A sobrevivência mais adaptada é certa. Ocorre a adaptação. Você tem no seu código genético a chance de se adaptar. Se você tem... Agora eu vou falar, né? A Aline me ajudou hoje muito a preparar essa parte do código genético, né? Porque ela é enfermeira, biologia. Vou falar para vocês, o que a gente refuta de Darwin? É uma coisa chamada macroevolução. O que é a macroevolução? É que nós tínhamos apenas um ancestral em comum. E desse ancestral saíram as aves, os mamíferos, os anfíbios, os répteis, os peixes e inclusive a gente. Uma mentira que o povo conta é que Darwin falou que a gente veio do macaco, né? Isso é uma mentira, isso é um mito. Darwin nunca falou isso, tá? Nessa parte eu tenho que defender o Darwin. Porque uma coisa que nós, cristãos, fazemos muito é divulgar uma informação sem conferir a fonte. É a chamada fake news, né? E várias pessoas falam as coisas sem ter a noção do que está falando, sem ter verificado o que está falando. Então a gente precisa fazer isso de forma correta, para a gente poder falar para as pessoas que não conhecem a Deus sobre a ciência, que vai poder fazer, talvez, essa pessoa conhecer a Deus. Então, a macroevolução é isso. O que é a adaptação? A adaptação é chamada, por Darwin, de microevolução. Isso a gente não tem problema em aceitar a microevolução. A microevolução é a variedade entre as espécies. Como nós temos várias raças de pessoas, como nós temos várias raças de cachorros, várias racinhas de ursos, polar, panda e pardo, por exemplo. Então, essas variedades aí são chamadas adaptações ou microevoluções. Para quem é cristão e acredita na Bíblia, fielmente, ela por completo, a gente teria que ter toda essa carga genética quando Noé desembarcou da arca. Porque levou só um parzinho de cada animal. Então, por exemplo, levou um parzinho de urso. Aquele parzinho de urso teria que ter carga genética suficiente para trazer todas as nossas espécies que a gente conhece hoje. Então, a gente considera isso. Agora, o seguinte, existe uma limitação na quantidade de adaptação, porque seu código genético ele é limitado. Então, se você mutar ali no código genético e não tiver a adaptação que você precisa para aquele meio, não gera uma macroevolução, você não se transforma em outra espécie. Você gera a extinção. E a extinção, eu acredito que depois da Arca de Noé, isso é um pensamento meu, por causa da mudança de atmosfera e por causa da mudança da geografia do planeta, mudou também o meio do planeta.
e talvez alguns animais tiveram até um pouco mais de dificuldade de se adaptarem, alguns até podem ter chegado a se extinguirem. Mas isso é um pensamento meu, tá? Aqui, o que é microevolução? Dá para ver aqui que é um tubarão branco? Tubarão branco e um tubarão espada. Eles são da mesma classe, mas eles são adaptáveis de forma diferente. Tudo depende do meio que ele está. Agora, o que Darwin falava? Que poderia existir uma macroevolução, que um mamífero poderia se transformar numa ave, por exemplo, de acordo com o tempo, de acordo com o acaso, de acordo com o acaso. A gente não tem ideia de ursos transformando em elefantes, ursos transformando em águia, sapos transformando, peixes transformando em sapos. A gente não tem essa ideia. Por quê? Cadê a frase do Darwin? Deixa eu pegar aqui a frase. Anfíbios em répteis, mamíferos em aves, e por aí vai. Agora, a gente não tem fóssil desse elo perdido no meio. Então, a gente só tem fóssil de anfíbio, de peixe, de réptil, de ave e de mamífero. A gente não tem fóssil do registro entre eles. E aí foram palavras do próprio Darwin. Sabe quantos fósseis de elo perdido foram encontrados até hoje? Nenhum. Então, por isso que é chamado de teoria da evolução. Não é chamado de lei da evolução, porque não tem comprovação científica. Tudo por quê? Como é que funciona DNA, RNA e proteína? O DNA é uma ideia como se fosse um código de barra. E aí vem uma enzima e lê aquele código de barra e aí transcreve essa informação na forma de RNA. Um daqueles dois filamentos do DNA, ele se gruda ao RNA. Estou errado? Estou errado. Galera da saúde aí, galera da biologia aí. Eu estou me aventurando numa área que não é a minha. Eu não era muito bom em biologia no ensino médio. Mas esse RNA fornece uma tradução na forma de proteína. Então, o DNA ele tem uma quantidade de carga genética possível e limitada. Não gera evolução, e sim a extinção, se você não se adaptar. Beleza? Gente, se vocês quiserem perguntar, vai falando aí, tá? Só não sei se eu vou dar conta de responder. Tá? Qual que é a teoria criacionista? O que a gente defende? Vocês viram que a palestra aqui é bem parcial, né? Não é um debate, né? Não é imparcial. Tem um cara aqui perguntando aí. Qual que é o seu nome? Jonathan. Pulou alguns slides ali? Não, eu acho que eu falei da biologia, macroevolução, biologia. Aí eu falei da frase do Darwin. É que eu tinha passado esse primeiro e depois o outro. Só para saber. Era só isso? Uhum. Isso aqui vai estar disponível para vocês, tá? Vai estar à disposição para vocês. É só falar com o Jordan, tá? Manda mensagem depois para o Jordan. E aí vou estar disponibilizando esses slides para vocês. O que a gente defende? Que aves sempre foram aves, mamíferos sempre foram mamíferos, répteis sempre foram répteis, peixes sempre foram peixes e anfíbios sempre foram anfíbios. Porque lá em Gênesis 1 e 2, fala da criação de todos esses animais, inclusive o homem lá no dia 6. Isso aqui é um registro geral comparativo. Está vendo essas ramificações aqui? Isso aqui é a variedade de espécies de raças dentro da mesma espécie. Né? Igual eu falei para vocês, existem vários tipos de galinha. Galinha da Angola, a galinha preta, a galinha não sei o quê. Existem vários tipos de, sapo. Então a gente pega e registra todas essas quantidades de raças dentro da mesma espécie. Mas a criação fala que nós não temos um ancestral em comum. Mas a evolução fala. Para mim, esse é o erro de Darwin. O Darwin ele foi um bom cientista e ele estudou muito nas Ilhas Galápagos. Lá é onde tem uma variedade de vida muito grande. Então, ele pôde estudar vários tipos de aves,
vários tipos de tartaruga. Então, para ele, a ideia era de que um animal se transformava em outro. Mas o ponto-chave foi a macroevolução, e que isso a gente refuta por completo. E a pergunta é, e o ornitorrinco? Vocês já ouviram falar do ornitorrinco? Esse é um animalzinho, que ele tem patas de pato, o bico lembra um pato, o corpo é de mais ou menos uma lontra, e o rabo de um castor. Ele tem glândulas mamárias e o sangue é quente. Ele bota ovo e ele é carnívoro. E contém veneno. Tem? Esse não estava na minha pesquisa essa. Obrigado. Fonte, mito. Fonte, mito mariano. Esse a gente confia. Bom, o ornitorrinco, ele é classificado como um mamífero por ter glândulas mamárias e o sangue quente. É um processo endotérmico. Então, basta isso para ser um mamífero. Mas ele é o único mamífero que bota ovo. E todo mundo achou que, por ele ser um animal e que ele contém características aquáticas, características mamíferas, características de aves, será que tudo partiu desse animal, por ele ter todas as suas características? Mas ele é classificado como um mamífero, tá? Então ele é tido como um mamífero. E aí vem a lei de Mendel. Lembrando que a gente está falando de leis, né? Essa aqui é uma lei que todo mundo lembra. Quando você estuda azão, azim, bezão, bezim, azão, azão, o dominante, o recessivo, né? A gente brincava com o menino da escola, né? Aquele que você usa para atacar papel, você fala que ele é o recessivo e tal, a gente falava essas coisas. Na segunda lei de Mendel, a lei de Mendel fala: as unidades hereditárias, que são chamadas de genes, se recombinam em formas diferentes de uma geração para outra. Diferentes combinações são formadas, mas não novos genes. Não é novos genes que são formados, mas eu posso ter uma probabilidade de variação de genes combinados ou recombinados. Essas combinações controladas por limites produzem variações dentro da mesma espécie, que foi o que eu acabei de falar para vocês. A gente está falando de leis. E aí vem a teoria do bolo de chocolate. Hoje não vai ter bolo, tá? Mas vai ter um salgadinho. Mas a galera sabe aí que eu gosto de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Pode trazer. Pastor aprova, né, pastor? Teoria do bolo de chocolate. Você chegou em casa do cursinho, tá bom, Guilherme? Chegou em casa do cursinho cansado. Você estudou o dia inteiro na sua escola, à tarde no cursinho, você chegou em casa, tem um bolo de cenoura com cobertura de chocolate na sua mesa. Primeira hipótese, você não estava lá quando esse bolo foi formado. Primeira hipótese do bolo. Uma pessoa que sabe fazer bolos fez um bolo e falou assim: nossa, eu gosto tanto do Guilherme. O Guilherme vai sair da faculdade, vai sair do... já estou falando que ele está na faculdade. Vai sair da escola, vai sair do cursinho, vai chegar em casa, vou presentear o Guilherme com um bolo de chocolate. Top, né? Essa é a primeira hipótese. Uma pessoa que sabe fazer bolos. Segunda hipótese. Estava passando um caminhão na porta da sua casa. Um caminhão que estava levando as encomendas para uma padaria. De repente, passou um bicicleteiro na frente, o caminhão teve que frear, e aí ele derrapou e começou a capotar. E aí, todos os ingredientes que estavam dentro do caminhão eram possíveis de fazer um bolo. Então, os ovos se chocavam, abriam e caíam dentro de uma bandeja. E eles mesmos se mexiam, o fermento entrava, a farinha entrava, o açúcar, o leite, tudo foi mexido ali. Só que uma hora o caminhão cansou de capotar. Então ele explodiu e assou o bolo. E aí o bombeiro foi apagar o fogo do caminhão, apagou e viu que lá no meio tinha um bolo. Falou assim: nossa, o Guilherme mora aqui perto, vou deixar o bolo lá para ele. Legal, né? A segunda teoria é que é ensinada na escola. A segunda teoria é ensinada na escola como o surgimento do universo e a vida. Eu preciso saber quem é o Criador? E eu que tenho uma fé, sim. Tenho uma fé, eu acredito que Deus existe, então eu preciso saber quem é o Criador.
Mas uma pessoa aleatória, ela vê um óculos na rua, ela acha que aquilo ali foi feito espontaneamente? Ou ela fala assim, existe uma pessoa que fez um óculos, que deixou esse óculos aqui. Ela não sabe quem é o criador do óculos, mas sabe que alguém criou um óculos para estar ali no chão. Porque a gente sabe que a natureza não produz óculos. E o último questionamento que eu faço, antes da gente colocar as nossas implicações. Está no tempo ainda, Jordan? Está no tempo? A natureza é formada apenas por matéria e energia. Eu estudo isso e falo isso nos átomos, né? Quando a gente estuda modelos atômicos, né, Sono? Soneca está aí, ó. Qual o canal que a galera tem que seguir, Soneca? Química Simples, é isso aí. A gente fala que a natureza tem apenas matéria e energia. Todo o universo é constituído de matéria e energia, e a energia é responsável pela transformação da matéria. A gente chama de estados, a gente chama de estado físico, sólido, líquido, gasoso, plasma. A gente fala um pouquinho sobre essas transformações através da energia. Agora, a natureza, ela não cria leis da natureza, ela apenas as obedece. E o meu último questionamento é, quem criou as leis da natureza? Para a natureza poder obedecer essas leis. Esse talvez seja o ponto mais chave. Porque mesmo se Big Bang, origem da vida, como Stanley Miller, tivesse feito tudo, teria a ideia de a natureza obedecer umas leis. Mas quem colocou aquelas leis lá para essa natureza obedecer? E aqui a gente tem implicação, inclusive religiosa. Se você acredita que um Deus soberano fez tudo isso, inclusive o universo e a vida e a variedade dessas vidas, a nossa visão de vida ela passa a ser teocêntrica. Ou seja, tudo gira ao redor de um Deus. Isso é muito importante, velho, porque a sua visão de vida muda, é a nossa implicação. Se você acredita que tudo surgiu de maneira espontânea, o universo e a vida de maneira espontânea, você passa a ter uma vida antropocêntrica. Ou seja, você é o centro de todas as coisas. Ética. A ética, num teísmo, ela é absoluta, mesmo que seja a cristã, mesmo que seja a islâmica, mesmo que seja budista, o judaísmo, tem uma ética, tem um ponto. Enquanto no naturalismo evolucionista, você tem uma relatividade. Ética para quê? Isso é certo ou é errado? Não tem um Deus que vai me julgar. Não tem alguém, um soberano que vai me julgar. Quando eu morrer, não vai acontecer nada comigo. Eu não vou nem para o céu nem para o inferno. Essa é a ideia. De que morreu, acabou. Moralidade relativista. O que é moral? Para a gente tem padrões de moralidade. Tanto é que as leis, o Juninho pode falar melhor, as leis nossas, elas são fundamentadas na Bíblia, principalmente na lei mosaica, não é, Juninho? É? Através das leis de Moisés. Porque precisava ter leis, precisava ter parâmetros de sociedade, limites do que você pode ou não fazer. E aqui a sociedade é a ideia de formar famílias. Aqui é a ideia de formar relações. Governo, aqui a palavra está benevolente. Benevolente é um governo, a ideia de um governo cristão é fazer bem para o seu povo. E aqui a ideia de um governo é ser partidarista. Eu estou no poder em busca da minha própria vontade. E aí eu encerro com essa frase aí. É necessário uma fé para acreditar nas duas coisas, tanto no criacionismo quanto no evolucionismo naturalista, porque ambas são teorias. Então eu preciso ter fé. Um negócio é que você precisa ter uma fé muito maior para crer que o universo e a vida surgiu espontaneamente do que você acreditar que um Deus fez tudo isso aqui.
A probabilidade de ter formado o universo espontaneamente é numa potência de 10 elevado a 2 milhões. Quer dizer que é 10 mais 2 milhões de zeros. É muito grande, né? Engraçado é que a NASA fala que um evento onde você tem 10 elevado a 150 já é virtualmente impossível. Então você precisa ter fé também na teoria naturalista evolucionista para que isso tudo tenha acontecido. No mais, são duas religiões. E você? No que você acredita? Queria ler um texto a partir dessa imagem aqui, ó. Se você tiver com a Bíblia aí, abra lá em Isaías 40, versículo 26. Normalmente, numa pregação de um pastor, o pastor Sérgio está aí, pode falar? Normalmente a gente lê a Bíblia para explicar o texto, né, pastor? Esse aqui eu fiz uma ciência para a gente entender um texto. E talvez a gente começar a ler a Bíblia com um parâmetro científico para entender a grandiosidade desse Deus que a gente serve. Então eu vou ler, eu queria que você acompanhasse comigo aqui. O contexto da história aqui é Isaías falando com Deus, e Isaías batendo de frente com Deus, e Deus vai e falou o seguinte: levantai os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele a chama pelo nome, por ele ser grande e forte em poder, grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Já tentou colocar um grãozinho de areia na sua mão? Aí você dá nome para cada grãozinho. Aí depois você mexe, aí você olha certinho os grãozinhos que você deu nome. Imagina num céu que tem trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de estrelas, todas elas têm um nome dado por Deus. Esse é o Deus que eu sirvo.